conhecer o verdadeiro hambúrguer grelhado na brasa. American Burger, 5 anos de sucesso. Aqui na Delas Modas você encontra moda feminina, masculina, plus size, bolsas e acessórios, com as melhores marcas e sempre com promoções especiais. Tudo de novo em um só lugar. A Comercial Matelândia possui tudo o que sua obra precisa, desde a fundação até o acabamento. Comercial Matelândia. Quer gastar pouco e ter retorno garantido em sabor inigualável? Venha ou peça The House Lanches. Peças e serviços com qualidade e garantia no segmento de informática é com a Semapa Informática. Venda de computadores, notebook, impressoras, peças e acessórios em geral. Assistência técnica e desenvolvimento de sistemas com profissionalismo de quem tem 30 anos de história. Bons preços e facilidade no pagamento. Semapa Informática. Soluções em informática. Atenção! Nossa família aumentou e vai mudar a forma de você navegar na internet. Chegou o 4G+, da ViaNet. O poder da velocidade agora no seu celular. Não perca tempo, contrate agora. Ligue 0800 645 6307. Sentiu fome de pizza? Ligue para a Pizzaria Dom Ramalho e saboreie no conforto da sua casa. Pizzaria Dom Ramalho, incrivelmente leve e macia. Tudo em móveis para a sua sala, cozinha e o seu quarto. E mais, a loja completa de móveis infantis. Temos as melhores condições, parcelamos em até 10 vezes sem juros no cartão. A Durgo Pet Shop tem tudo o que você procura para o seu pet. Banho e tosa com o carinho que o seu amiguinho merece. Acessórios, medicamentos, leve trás e hotel para o seu pet. As melhores marcas de rações. Durgo Pet Shop. Because the teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that the true love of the man was there. And now the young monsieur Madame had rung the chapel bell. Said I said you was it gonna show you never can tell. Olá, está começando mais um programa Nossa Casa. Sejam todos muito bem-vindos. A Roberta me acompanhando como sempre. Roberta, obrigada. Sempre um prazer estar aqui, Larissa, contigo nesse belo programa que tem uma audiência incrível. O programa de hoje é muito sério, mas o assunto é extremamente importante. Para conversar com a gente, a Cecília Novak, que é voluntária no CVV. Bem-vinda, Cecília. Muito obrigada, Larissa. Bom, vamos direto ao assunto, então. Explica para o pessoal de casa o que é o CVV. Então, o CVV, ele iniciou em 1962. Esse ano nós estamos completando 59 anos. Então, a preocupação com o sofrimento das pessoas e se dar o apoio emocional necessário, na verdade, ele teve início em 1906, na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde começou os primeiros grupos de voluntários a trabalhar com essa parte do sofrimento das pessoas realmente para diminuir a questão do suicídio. E em 1962, aqui no Brasil, em São Paulo, foi iniciado com 14 voluntários. E, na verdade, ele começou com uma campanha, era a campanha da valorização da vida. E a partir dali é que o CVV, que hoje é o Centro de Valorização da Vida, teve início. Ele começou numa sala, né, de um doutor que era um psiquiatra, e em 1968 foi para a sede própria. E ali foi o primeiro telefone, digamos, que teve. Então, vocês imaginem, em 1968, você conseguiu uma linha telefônica. Então, o objetivo principal do CVV é dar apoio emocional nos momentos críticos que a pessoa tem, que a pessoa está vivendo. Tu fala por telefone porque é atendido
por telefone, é isso, Por né? telefone, isso. Então, nós temos, quando começou o CVV, ele era local. Então, digamos assim, se a gente tivesse um telefone aqui local, atenderíamos só as pessoas da localidade, porque ele era local e o telefone Certo. tinha custo. E quando ele começou o trabalho, ele também era um pouco diferente de hoje, porque a preocupação era uma preocupação com o problema da pessoa e dar uma solução para a pessoa. E hoje, com o histórico que a gente tem do próprio CVV, das próprias pessoas, que começou-se a perceber que, na verdade, as pessoas queriam ser ouvidas, elas não queriam ser julgadas. Então, a partir dali, se mudou um pouquinho a forma de atendimento no CVV. Hoje, o foco é a pessoa e não o problema dela. Certo. Então, qualquer pessoa que queira falar, às vezes nem tem um problema, mas tem uma Está solidão. se sentindo bem, né? E ela quer falar com alguém, esse grupo Pode. está pronto para ouvir. Isso, é até importante frisar, Roberta, hoje a questão de como chegou, digamos, aos atuais, a forma como está hoje, que hoje é no Brasil todo. Então, hoje, digamos, qualquer pessoa de qualquer local do Brasil, ela pode utilizar o telefone para ligar para o CVV e ela vai ser atendida, e sem custo nenhum. Porque em 2015 foi feito um convênio com o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, através disso, é que surgiu o telefone 188. Então, começou-se a implantação do 188, que ele é muito divulgado, principalmente no mês de setembro, que é o mês, né, de prevenção do suicídio. Ele é muito, muito divulgado, porque hoje qualquer pessoa pode ligar. Em 2018, foi o marco e se implantou no Brasil inteiro. Então, às vezes, a gente não tem o posto do CVV naquela localidade, não tem, às vezes, o atendimento físico em algumas situações que o CVV também atuava, né, em alguns postos, presencial, só que durante a pandemia também não se tem mais presencial. Então, hoje, a forma do atendimento, ele é o telefone, né, e, além disso, tem também o chat e o e-mail, que a pessoa pode usufruir. A gente vai deixar já aqui no vídeo os contatos, o telefone, para o pessoal que precisa, que tem vontade, que não está se sentindo muito legal, que está passando por um momento difícil, pode entrar em contato, né? Qualquer pessoa pode ligar. Qualquer pessoa. Inclusive, tem muitas pessoas que elas ligam várias vezes. Então, eu liguei uma vez, não. E a gente tem realmente essa percepção que os assuntos eles são muito variados. Porque a gente entende, digamos, que a gente está trabalhando, poxa, seria só a questão da pessoa estar em sofrimento extremo. Não, porque esse sofrimento extremo, ele começou lá no início, que não foi tão extremo assim. Que ele começou devagarinho, ele foi aumentando, e assim, e naquele momento da solidão que a pessoa está sozinha, ela precisa desse apoio, de ter alguém para ouvi-la, porque vai minimizar e ela não vai chegar a um sofrimento extremo. Muitas vezes a pessoa não quer falar com alguém que está próximo dela, né? Tem vergonha, tem uma timidez, não quer falar com uma pessoa conhecida. Então, fica mais fácil assim, ela pode ligar e a pessoa que vai atender lá também já está preparada para receber essa ligação, né? Isso, Larissa. A gente tem uma preparação, né? Porque quando a gente imagina que você vai lá e, de repente, você vai dar conselhos. Não é isso. Sabe? Então, principalmente... Vocês só vão ouvir e dar um retorno, como que funciona? A gente vai ouvir, Roberta, e vai tentar, digamos assim, encaminhar a pessoa para que ela mesma descubra a solução para o problema dela, se tiver. Né? Então, esse é o objetivo. Então, por isso que o conselho, porque o conselho ele é muito... A pessoa ouve o conselho a toda hora, né? Todas as pessoas dão. Então, essa outra parte, não. É importante frisar que o CVV, a gente não, ele é totalmente sigiloso. Então, se a pessoa não falar de onde ela é, ou ela não falar o nome, e nem isso a gente vai perguntar. Então, ele é importantíssimo por conta disso. A Larissa falou muito bem. Às vezes a pessoa não está se sentindo à vontade para falar com alguém da família, com um amigo, o problema está ali dentro, está muito, e ele acha que a pessoa talvez não vai entender. Então, ele liga para o CVV por conta disso. E a pessoa pode ligar a qualquer momento. Funciona com plantonistas, né? Voluntários plantonistas. É isso. Nós trabalhamos 24 horas do dia, né? Então, a qualquer momento, dia e noite, vai ter um plantonista. Vai estar no plantão para atender essa demanda toda que tem. E os maiores chamados são à noite, a maioria de madrugada?
Como que é? Vocês têm um índice de movimento, né, no CVV? Como que funciona? Tem uns relatórios até que demonstram, digamos, a questão, mas ele é bastante assim linear. Às vezes tem alguns momentos que você, digamos assim, que fica um pouquinho mais calmo, mas normalmente não. O trabalho ele é bastante contínuo, ele é bastante intenso. A gente não tem, digamos, porque quando eu me candidatei eu pensei, poxa, faço um plantão, mas é aquele plantão que você vai poder descansar, vai poder ler um livro, mas não é assim que funciona. O plantão ele é bastante intenso e isso assim, ele melhorou muito quando passou para ser nacional, né, o sistema, porque ele também conseguiu, digamos assim, se tu está num local, aquela pessoa está atendendo e a outra fica esperando. Hoje ele é randômico. Então, normalmente você vai atender, eu vou atender alguém que está lá no Chuí, eu vou atender alguém que está no Pará, porque a hora que vai liberando o plantonista, vai entrando as ligações que estão na fila de espera, quando tem fila de espera. E durante o período de plantão, mais ou menos quantas ligações você recebe? Aí depende muito, porque quem determina o tempo da ligação, a gente chama da outra pessoa, é a pessoa que está ligando. Então, a gente vai ter ligações de, digamos, 1 minuto, né, que foi o tempo necessário, ou às vezes até para ela sentir coragem, dali a pouco ligar de novo. Às vezes a pessoa nunca ligou. Às vezes ela só quer perceber que tem alguém no outro lado da linha, né, que tem alguém ali realmente, que existe alguém que possa apoiá-la. Como eu mesma já atendi uma ligação de 3 horas. Então, assim, existe uma média de tempo das ligações, né, se a gente for olhar, mas ela é muito distante um do outro, como pode ser de 1 minuto, como pode ser de 3 horas. E ele é interessante porque, assim, a parte quando a pessoa não fala, às vezes a gente tem uma angústia, porque nós somos muito comunicativos e a gente gostaria que a pessoa falasse. Mas respeitar o silêncio do outro, ele é muito difícil. É muito difícil. E respeitando o silêncio, Cecília, você não assimila esses... Quando você ouve, você consegue passar uma borracha e depois ficar tranquila? Ou você muitas vezes fica pensando naquela pessoa, naquele problema? Como que funciona você como pessoa? Sim, Roberta. Durante o treinamento, a gente recebe um treinamento justamente para você, aquele momento, você desligar. Porque como você passa muito tempo ouvindo, às vezes problemas, às vezes não, porque às vezes tem pessoas até que ligam e, né, só querem conversar e só querem conversar. Então você acaba, digamos assim, durante esse processo todo, aprendendo a você, a hora que você entra no CVV, no plantão, você desliga. Eu sempre penso o seguinte, eu deixo a minha história do lado. Ela não existe durante aquelas 4 horas que eu estou no plantão. Quando eu retorno, eu pego a minha história de volta. Então, isso, assim, ele é importante porque não só por mim que estou ali, mas pela outra pessoa, porque eu tenho que estar 100% voltada ao sentimento da outra pessoa. Então, eu não posso, digamos assim, interferir com a minha história. Eu não posso usar ela para eu dar conselho, para julgar. Então, seja da forma que a pessoa vier. Pode ser, assim, o pior ou um problema muito básico. Eu desliguei para a minha vida e eu estou cuidando da vida dela. E a gente tentando sempre observar a questão dos sentimentos dela também, que isso é importante. E até, assim, teve um dos dias, né, porque quando a gente entra num processo desse, é lógico, é cansativo também para a gente, porque a gente tem as nossas atividades. E teve um determinado período, quando eu comecei a fazer os plantões, o meu horário era tarde. E lógico, você tem problema de sono, de canseira. Então, chegou um dia, eu pensei comigo, assim, durante o plantão, eu acho que eu vou desistir. Porque, assim, estava cansada. Cansada. Aí foi impressionante, porque, assim, na última ligação que eu tive nesse dia, a pessoa, ela falou, eu não estou ligando hoje para contar nada. Eu estou ligando para agradecer. O CVV salvou a minha vida. E aí eu só quero dizer para você, nunca desista. Olha só. Gente, assim, eu lembro disso, eu falei, eu acho que foi um anjo que estava do outro lado, porque o trabalho ele é tão importante, e às vezes você ouve coisas, e de repente entra alguém, no meu último minuto que eu estava no meu plantão, e me fala isso. É uma coisa impressionante mesmo, né, Cecília, para você não desistir, né?
porque você está fazendo o bem, está fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Realmente é um trabalho que é difícil, né? Não é um trabalho muito diferenciado, fazer. muito em rede nacional. É o tamanho da importância da CVV, né? Hoje no Brasil. E em Medianeira tem um centro ou não existe? É um centro único. Por exemplo, assim, se eu ligar daqui de Medianeira, vai ser atendido em qualquer lugar do Brasil. Isso. E aí eu tenho necessidade de voltar a conversar. Não quer dizer que a mesma pessoa vai me atender, é isso, né? Isso. Aí pode ser outra pessoa também, pode ser não, com certeza é. Né? Então, os centros hoje em números assim do CVV, ele tem 120 postos, a gente chama de postos de trabalho, né? Por quê? Porque até antes da pandemia, digamos assim, a gente não tinha muito trabalho remoto. Então, ele era feito no posto. Então, a pessoa, digamos, saía da sua casa e ia até o posto, lá tinha linha telefônica, e ele ficava às 4 horas lá no plantão atendendo. Aí, inclusive, eu fui uma das primeiras que entrou num projeto piloto, que eu entrei antes da pandemia, né? Já são quase 3 anos hoje de plantonista, e eu entrei num projeto piloto que eles estavam, assim, testando o atendimento remoto, que é em casa. E daí com a pandemia ele se intensificou. Hoje, assim, tem vários. Existem os postos ainda, estão 120 postos no Brasil, né? Aqui na região a gente tem Foz e Cascavel, na região aqui. E daí nesse, que a pessoa então pode atender no posto, ou hoje também tem o remoto. E em termos, assim, de números do CVV, hoje nós somos 4.200 voluntários no Brasil. E a gente acha, assim, para o Brasil que ele é bastante. Mas se a gente for analisar na Irlanda e na Inglaterra, só lá tem 20 mil voluntários. Então, assim, precisa-se ainda de voluntários. E aqui precisa, porque tem uma demanda em determinados momentos que tem a fila de espera, que a pessoa fica esperando. Vou ter que esperar, tem 20 pessoas na minha frente, tem 10, né? Então, dependendo dos dias, tem alguns dias que vão ter, com certeza, assim, maiores ligações, e normalmente ele entra final do ano, que ele é bastante complexo, daí o Natal, Ano Novo, que está próximo. Muita solidão das pessoas, né, Cecília? Muito. E as pessoas ligam para ouvir também, Isso, né? e Ouvir ligam pra uma palavra, né, também. E em termos e desabafar, né? Desabafar, esse é o ponto, eu acho. Quem não precisa um minuto de desabafar nessa vida, né? Todo mundo precisa, né? É importante. É muito bom. Esse nosso assunto é muito importante, então a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já a gente continua o nosso bate-papo. Galera, depois dessa não vai ter mais Humilde Residência não, hein? É a promoção Celular de Cara Nova. Tem vale compras de R$500, mobília completa, poupanças de 5 mil e até um carro zero. Bora participar que tá facinho demais. A cada R$20 em compras na Rede Lar Supermercados e Lar Postos, você ganha um número da sorte para concorrer. Quanto mais números, mais chances de ganhar. Celular de Cara Nova. Pra ser bom assim, só podia ser da Lar. A Lely Kids é a única loja de Medianeira e região exclusiva em calçados infantis. Trabalha com um mix de marcas que, além da beleza, trazem conforto no calçado. Na Lely você encontra uma variedade de calçados, do bebê até o juvenil. Também você encontra a marca Phuket, uma linha linda de pijamas, moda praia e acessórios infantis. O objetivo da Lely sempre vai ser em cuidar dos pezinhos das crianças, proporcionando, através do seu calçado, um caminhar saudável, pois toda criança merece conforto nas brincadeiras. E a Casa Dona Benta, com mais de 1.000 metros, está pronta para lhe receber. São inúmeros produtos, entre panelas, fogões a lenha, tudo para atender você, homem e mulher. São produtos de ótima qualidade e com o menor preço da cidade e região. Muitas novidades vêm por aí e a gente aguarda você! Na Magia e Cores você encontra qualidade, ótimos preços e um atendimento diferenciado. Aqui você encontra tudo o que você precisa.
desde a preparação até o acabamento, sempre trazendo as últimas novidades e as melhores promoções. Magia e cores, valorizando o seu ambiente. Pra quem procura estofados com conforto de verdade, Wilkins é o lugar certo, a maior variedade. Do clássico ao moderno, para o quarto, pra sua sala de janta ou de estar. Estofados Wilkins, o melhor para o seu lar. Cuidamos bem de você, Wilkins é o seu lugar. Estofados Wilkins. Estamos de volta hoje falando sobre o Centro de Valorização da Vida. E se você está passando por um momento difícil, a gente vai deixar o telefone, os contatos aqui no vídeo, para que você entre em contato, não fique sozinho. É importante botar para fora, né, Cecília? Conversar, desabafar. E você comentou com a gente que faz 3 anos. O que te levou a ser uma voluntária do CVV? Larissa, eu sempre pensei assim que a gente não está nessa vida a passeio só. A gente não pode só passear, precisa fazer alguma coisa. E no trabalho voluntário, eu sempre queria alguma coisa que ele tivesse, que fosse perene, tivesse continuidade e que eu pudesse trabalhar diretamente com a pessoa que está precisando. E um dia, assim, por nada, eu vi alguma chamada do CVV com relação ao voluntário. Eu falei, gente, é isso que eu quero para a minha vida. E só que daí, naquele momento, poxa, a gente não tem posto do CVV aqui. Como é que eu vou fazer isso? Quem que né? procura? Como que eu procuro? Então, assim, o primeiro passo, lógico, é o site do CVV, que é o cvv.org.br, né? Lá a gente pode fazer o cadastro no próprio CVV. E aí logo uns dias depois, o posto de Cascavel, que era meu amigo que estava ali, o Claudemir, né? Ele estava chamando para o treinamento. Aí eu entrei em contato com ele e falei, Claudemir, eu quero muito. Eu falei, só que eu não posso me deslocar aqui toda semana e ir para Cascavel fazer um plantão. Existe a possibilidade de fazer em casa? Foi aí que entrou o piloto. Eu entrei no piloto e ele falou, sim. Aí eu fui fazer o curso, né? Fiz todo o treinamento necessário e comecei daí o atendimento em casa desde o primeiro dia. Então, eu nunca fui atender no posto. Sempre foi em casa. E ele, assim, eu acho que para a gente também, né? Porque é uma mudança de vida, eu diria, a partir do treinamento. É uma mudança para a gente. Porque aquela história de a gente acha que você está dando atenção para as pessoas da forma como com relação, digamos assim, às vezes a gente dá opinião, ao julgamento. Então, isso, assim, foi muito importante esse treinamento. Porque quando a gente aprende, a gente acha que a gente não tem preconceito, que a gente não julga ninguém. Aí eu fui lá, eu olhei para mim, falei, meu Deus, não, está tudo errado isso aqui, vamos voltar. Então eu penso que até hoje, se eu tivesse feito esse treinamento do CVV antes na minha vida, até a minha filha teria sido diferente, a educação dela toda. Porque querendo, em alguns momentos, assim, a gente faz esse julgamento, a gente, tipo assim, quer impor a nossa opinião, porque a gente acha que aquilo que a gente pensa é certo. Então, Cecília, além de você estar ajudando as pessoas, você está se ajudando também. Porque nós sempre falamos que o serviço que a gente presta voluntário faz mais um benefício para a gente do que para os outros, né? E se todos pensassem dessa forma, como você falou, teria sido diferente até da criação da minha filha, né? Com certeza. Muito importante, Larissa. O trabalho voluntário, como você falou, Roberta, a gente está fazendo algo para alguém, mas o retorno que o maior vem pra beneficiado gente somos nós. É muito grande. Porque a Cecília, ela não participa só do CVV, viu? Ela tem a Moa, que é a nossa tesoureira lá. E ela tem muito trabalho ali, todos voluntários, né? Tudo voluntário, né, Cecília? E é importante essa nossa parte de doação, né? É importante. Eu também penso. E até quando a gente vai analisar, digamos assim, o que eu posso me ajudar.
Porque existe, por exemplo, a gente pensa assim que, não, é só algumas pessoas que pensam em suicídio. Não. Na parte humana mesmo, isso é muito normal, às vezes, você pensar. Não é assim, é o outro que está pensando. Não, às vezes a gente mesmo pensou. Mas o que faz a gente não cometer um ato tão crucial, tão assim? É porque a sobrevivência da gente ela é mais importante. Então, a gente pesa muito isso também. O instinto de sobrevivência nosso ele é muito grande. Então, entre você, o instinto de sobrevivência e o ato, a pessoa pode ser ajudada. Claro. Isso é muito importante assim, nesse sentido. Então, 188 está ali. E outra, a própria pessoa. Como é que a gente pode se ajudar, às vezes? E a Roberta falou uma coisa que é uma das linhas que se coloca, é justamente esse. Às vezes até o próprio trabalho voluntário de você estar com a comunidade, de você estar sendo útil para a sociedade, ou evento social. Então, esse é um dos fatores até que minimizam a questão da pessoa, porque ela tem um objetivo ali também. E outra é a autoestima da pessoa, ela cuidar, ela ter o apoio da família, é importante, né? Então, quando é para nós mesmos, né, que a gente precisa. Acho que então são situações assim importantíssimas para se cuidar. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental também, porque às vezes a gente cuida muito do físico. Sim. Exato. E existe assim algum sinal que as pessoas que estão ao nosso redor, tu pode nos chamar a atenção, aquela pessoa está muito quieta, ela está diferente. Existem sinais, Cecília, como vocês atendem, como que vocês sentem a pessoa? Ela fica diferente, ela dá esses sinais? É assim, a gente pensa muito nessa questão, porque a gente às vezes analisa a situação de um ponto de vista assim, muito pequeno até, né? Então, se a gente analisar os números hoje de suicídios, mesmo no Brasil, no mundo a cada 40 segundos uma pessoa tirou sua vida. Então, quando nós estamos falando aqui, assim, foram vários. No Brasil são 35 por dia. E quando a gente começa, e a cada 100 mortes, uma é suicídio. Então, assim, os números eles são muito grandes. Então, a gente pensa assim, poxa, o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer com relação a isso? E a gente tem nas estatísticas assim, que 90% dos casos de suicídios eles podem ser evitados. Então, tem um longo trabalho aí para se fazer para evitar justamente isso. Nós não precisamos chegar no ato e conviver com a morte dessa forma. Nós podemos evitar isso. Então, assim, há um grande tabu que diz que quem quer se matar, ele não dá sinais, ele vai lá e faz assim. Muito falar, é um tabu, né? Não é assim. Porque tem muitas pessoas, eu vou me matar, mas daí a pessoa, se ela fosse matar, não falaria, né? Digamos. É outro tabu. É outro tabu, exatamente isso. Então, são esses tabus, às vezes, que não deixam a gente enxergar, às vezes, a realidade lá. Então, normalmente, a pessoa, quando ela está a gente chama assim de um sofrimento. Porque ele pode ser assim um estado depressivo, que talvez não vá ser muito grave, né? A pessoa vai tratar, como ela pode entrar numa depressão, que é uma das grandes causas do suicídio. Então, nós precisamos tratar isso. Então, é um dos fatos, tipo assim, sentiu a pessoa depressiva, ela precisa ser tratada, ela precisa de tratamento psicológico e psiquiátrico. Ela precisa de ajuda, mesmo que ela não perceba isso, né, Cecília? Quem ao redor tem que ajudar desta forma, né? E a pessoa que está próxima, ela tem que cuidar desses sinais que você falou. Então, poxa, a pessoa ela não chega na hora do nada, ela vai dando os sinais. Então, tem os sinais verbais, que são aqueles sinais que a Roberta falou. Eu vou me matar, mas você não dá bola. Outra, assim, a minha vida não tem sentido. Vocês não vão mais sofrer por mim. Então, são coisas muito sutis. Às vezes, assim, você não percebe. E outra rede social hoje que a gente tem que olhar. Sim. Que às vezes as pessoas colocam muito alguns sinais. O que é lógico, assim, não há uma regra específica, porque às vezes, assim, a gente fala normalmente, né? Às vezes a gente diz, poxa, hoje eu não estou bem, então eu quero sumir. Isso a gente fala. Sim. O que tem que cuidar é quando isso é meio constante. Poxa, recorrente, deu 15 dias, a pessoa ainda está fazendo. Isso é um sinal verbal. Aí nós vamos ter os sinais comportamentais, que também eles são importantes. A pessoa muda, por exemplo, ela gosta muito de um hobby, ela faz sempre e do nada desistiu daquele hobby e não pôs outro no lugar. Né? Ela começa a fazer a gente chama assim de desapego. Começo a doar todas as minhas coisas que eu mais gosto. Tenho mais apego. Por quê? Eu já estou me preparando para alguma coisa
futura. Ela muda, às vezes, a alimentação. Não querendo, né? Tipo assim, você vai percebendo um conjunto de coisas. Muda também o sono. Às vezes, assim, a gente tem muita parte do pessoal que, assim, a insônia, ela é muito constante, né? Ou sono demais. Então, são sinais, assim, que no decorrer você tem que ir olhando, e analisando, e vendo, e acompanhando essa pessoa. É importante a gente prestar atenção, né, em quem está ao nosso redor. Qualquer mudança de comportamento já é suspeita, né? É um alerta, acho um sinal. Vamos para uma dica da Clau? Ah, muito bom, né? Vamos ver o que a Clau tem de novidade para nós hoje. Oi, gente! Então, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a manteiga. Então, aqui em casa a gente consome muita nata. Compra sempre, mas sempre a gente quer nata fresquinha. Aí fica sobrando nos potinhos na geladeira e as pessoas não comem mais. Aí eu vou congelando as natas mais velhinhas, para você ver que tinha 3 potes congelados pela metade. Aí você mantém ela daquela forma. Aí quando eu tenho muita nata, eu acabo tirando do congelador e coloco numa bacia e mexo até ela virar manteiga. Porque a manteiga, olha, aí ela já vai, num instantinho ela vira manteiga. Inclusive quando eu tinha os intercambistas aqui em casa, os nossos filhos intercambistas dos outros países, eles amavam ver a química da nata se transformar em manteiga. Tipo assim, eu nasci, meus pais sempre fizeram isso, para mim não é novidade nenhuma. Mas tem muita gente que não sabia que da nata, você congelando ela, ou ela fresquinha de qualquer forma, ela vira manteiga. Olha, já tá soltando aquela aguinha, entendeu? Aí eu vou mexer mais um pouquinho, que aí ela vai soltar a água bem certinho. Eu já vou mostrar para ti como fica a manteiga. Aí da manteiga você pode cozinhar. Eu cozinho muito, a gente usa muita manteiga aqui em casa. Aí você pode fazer um chantilly para cobertura de bolo, o que você quiser. Chantilly eu acho que é com nata, mas eu faço também com manteiga. Olha. E aí, gostaram da dica? E viva a manteiga! Obrigada, Clau. Mais uma vez trazendo boas dicas para o nosso dia a dia. E eu, como sempre, testo todas, viu, Clau? Estou sempre pondo em prática. Testado e aprovado pela Roberta. Cecília, a gente comentou a respeito dos períodos de ligação e tal, mas durante a pandemia, teve alguma alteração? Aumentou a quantidade de ligações ou continua a mesma coisa? Então, Larissa, durante a pandemia, ele teve, digamos, até talvez uma diferença no tipo de ligação que a gente recebeu. A gente, em 2020, nós fizemos 3.140.000 atendimentos. Foi, assim, bastante. Assim, bem mais do que 2019. Aí entra também a questão, porque isso são dados estatísticos, digamos assim, se há uma maior divulgação, às vezes, né? Claro. Então, não dá para a gente, digamos assim, confirmar. O que a gente, como plantonista, tem sentido é que o tipo das pessoas que ligam. Hoje nós temos muito mais pessoas que estão solitárias, então elas têm ligado mais justamente por isso, né? Então, a pandemia trouxe essa solidão para a pessoa. Passaram-se meses e a pessoa em casa, sem ter contato, às vezes, com outras pessoas, nem com a própria família. Necessidade de conversar. Necessidade de conversar. Então, esse foi um momento, assim, diferente, inclusive, para nós também, né? E até, assim, poxa, muitas pessoas, às vezes, você recebe uma ligação que você não fala nada. Assim, do início ao fim é a pessoa que falou. Isso vai demorar meia hora, 40 minutos, a pessoa falando o tempo todo e você só ouvindo, porque se não dá para você interromper, ela está no auge dela, né? Então isso assim é importante, esse trabalho, né? De ouvir mesmo. Que eu ia dizer, esse é o objetivo do CVV, né? Ouvir as pessoas e, se for possível, se for necessário, ajudar, mas o objetivo mesmo é escutar. Quando a gente escuta, Larissa, a gente ajuda.
É isso que eu, digamos assim, que eu acho assim importante. Inclusive assim, a gente às vezes pergunta assim, poxa, lá no CVV tem os plantonistas, eles estão lá treinados e vão atender o 188, né, que hoje é o maior canal dentro do CVV, né, mesmo tendo o chat, mesmo tendo o e-mail, o 188 é assim disparado o maior canal, porque a pessoa às vezes tem necessidade dela falar. E quando a gente pensa assim, nós no dia a dia, tipo você, a Roberta, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Porque não é só lá no CVV, a gente não tá. Então, como vocês mesmo, assim, a gente comentou antes, eu vou atender a pessoa uma vez, talvez nunca mais, porque lá nós não temos, não é uma terapia. A terapia quem faz é o psicólogo e o psiquiatra que vai tratar. A gente faz um atendimento emergencial, digamos assim, e afetivo não, ele é um atendimento para dar um apoio, na verdade, um atendimento de apoio. Então, a próxima vez que a pessoa ligar, é um outro voluntário, mas ele também vai atender. Então, ela sempre vai estar amparada por alguém. Sim. E, Cecília, a CVV tem mais ou menos uma estatística de vidas que pode salvar? Existe isso? Ou as pessoas, não, que nem aconteceu de ligar para você, né, foi salva pela CVV, fui salvo, mas assim, não tem como ter uma estatística, né? Ele não tem, Roberta, a estatística, porque nós voltamos numa nossa premissa lá, que é o sigilo. Então, por exemplo, assim, o que acontece na ligação, a gente tem a obrigatoriedade de manter sigilo. Isso em respeito à própria pessoa, mesmo que seja a pessoa está lá no Chuí, eu estou aqui em Medianeira. Mas em respeito a isso, a gente assina um termo com o CVV também desse sigilo. Então, ele é difícil. Mas o que a gente tem, por exemplo, no final do ano, muitas ligações são para agradecer. Então, no final do ano, ele é assim, bem tipo. E voltando, acho que o Roberto acha importante, assim, o que você pode fazer? Digamos assim, o que nós no dia a dia. Então, isso eu lembro sempre de uma entrevista do padre Júlio Lancelotti, que é que ele assim é o exímio, ele é o cuidador das pessoas de rua em São Paulo, né? E não existe, acho que ninguém no mundo que faça aquele trabalho dele estar junto lá, né? Numa das entrevistas dele, o repórter perguntou para ele o que ele ou nós, como pessoas, podemos fazer pelo morador de rua, no caso. A gente esperava, lógico, inclusive eu, que o padre ia falar que a gente precisava fazer a doação da comida, de um cobertor, do cobertor, arrumar o hospital quando ele precisa, o atendimento à saúde. Mas não, ele não falou isso. Ele simplesmente falou que era para a gente olhar para o morador de rua, enxergar ele, olhar nos olhos, cumprimentar o morador de rua. Ele falou assim, isso as pessoas não fazem, porque ele é um ser alheio. Então, a gente retornando isso para o CVV também, é isso que nós temos que fazer com o nosso amigo, com o nosso filho, com quem está em sofrimento ali. É olhar e enxergar. E hoje nós temos assim uma dificuldade muito grande quando a gente... porque a gente pergunta para a pessoa, você está bem? Mas nós perguntamos não querendo ouvir. Automático, né? Automático, né? Ele é uma convenção social, hoje se tornou. Até porque se a Larissa começar a contar todas as arguras da vida dela, talvez a gente vai dizer, Larissa, eu estou com um compromisso aqui, vamos conversar outro dia? Verdade. Então, a gente tem que olhar para a gente, aquele momento que a pessoa precisa conversar. E quantos tira esse tempo para ouvir? Um amigo, um filho, né? Quantos? Uma pessoa da sem julgar, sua convivência, né, sem julgar. Sem julgar, que é o mais importante e mais difícil. Então, a gente pensa assim, poxa, quando você sentir, porque isso a gente falou assim num dia a dia, né? Quando você sentir que tem alguém próximo que está precisando muito dessa ajuda, então é importante parar e ouvir. Eu sempre digo assim, não é ouvir uma vez, é 2, 3, quantas necessário. E às vezes ele é até importante assim, sair, faz uma caminhada com a pessoa. Porque às vezes ela não vai te falar se você não der abertura. Claro. Então, assim, caminhando bonitinho, num lugar que você não tem interferência. E pergunte diretamente, eu estou aqui, eu quero te ajudar. O que eu posso fazer por você? Como está você? Fica o recado e a dica super importante aqui da Cecília. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já a gente volta.
Galera, depois dessa não vai ter mais Humilde Residência não, hein? É a promoção Seu Lar de Cara Nova. Tem vale compras de R$500, mobília completa, poupanças de 5 mil e até um carro zero. Bora participar que tá facinho demais. A cada R$20 em compras na Rede Lar Supermercados e Lar Postos, você ganha um número da sorte para concorrer. Quanto mais números, mais chances de ganhar. Seu Lar de Cara Nova. Pra ser bom assim, só podia ser da Lar. A Marasol Kids é uma loja de roupas maravilhosas, onde você pode encontrar desde o enxoval para seu bebê até roupas na moda teen super estilosas. Tem moda para os meninos e meninas. Marasol Kids, há mais de 20 anos vestindo você com conforto e estilo. A Casa Dona Benta, com mais de 1000 metros, está pronta para lhe receber. São inúmeros produtos entre panelas, fogões a lenha, tudo para atender você, homem e mulher. São produtos de ótima qualidade e com o menor preço da cidade e região. Muitas novidades vêm por aí e a gente aguarda você. Se você quer investir no que há de melhor, precisa conhecer o nosso trabalho. A TBN Móveis Planejados atua com profissionais experientes e os melhores materiais para dar a você. Móveis planejados que deixam o seu local ainda mais lindo. Do orçamento ao projeto, até a finalização da sua obra. Sempre fazendo o melhor para você, nosso cliente. Venha para a TBN Móveis Planejados. Na Magia e Cores você encontra qualidade, ótimos preços e um atendimento diferenciado. Aqui você encontra tudo o que você precisa, desde a preparação até o acabamento, sempre trazendo as últimas novidades e as melhores promoções. Magia e Cores, valorizando o seu ambiente. Pra quem procura estofados com conforto de verdade, Wilkins é o lugar certo, a maior variedade. Do clássico ao moderno, para o quarto, pra sua sala de janta ou de estar. Estofados Wilkins, o melhor para o seu lar. Cuidamos bem de você, Wilkins é o seu lugar. Estofados Wilkins. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para empregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI, certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras. Escritório Contábil Águia. Estamos de volta hoje conversando com a Cecília sobre o CVV. Cecília, quem tem esse desejo de ser um voluntário, como faz para se cadastrar? Você comentou que tem um site lá, mas tem alguma outra forma de repente, conversar com alguém que já é voluntário para poder entender melhor esse trabalho? Então, Larissa, o processo para você entrar no CVV é via o site mesmo, né? Então, é o www.cvv.org.br. Tem um itemzinho lá que diz assim, seja voluntário. Bem em cima, assim. Então, você clica ali, põe teus dados, porque daí o momento que ele tiver o treinamento próximo aqui, ou foi feito vários treinamentos online também, o próprio CVV entra em contato para, digamos assim, confirmar. E importante também, a pessoa precisa ter disponibilidade de 4 horas por semana. Uhum. Então, isso é importante porque os plantões são sempre de 4 horas. Ela vai poder escolher o dia, o horário, né, dentro dos plantões, porque a gente tenta manter, digamos, o CVV em funcionamento 24 horas por dia, né? Então, por isso que os plantões eles são importantes e que a pessoa tenha essa disponibilidade. E fazer o treinamento, que eles são de 120 horas. O importante é assim, a pessoa, poxa, não sei se eu vou me adaptar ao CVV depois. Como é que eu vou fazer todo esse processo?
Mas assim, todo o processo é gratuito, o CVV só trabalha com voluntários, tá? Então, o plantão é um dos serviços que o CVV tem, tá? E ele vai decidir se ele quer ou não ser plantonista depois do treinamento. Porque ali é que você vai ver, poxa, esse trabalho... porque às vezes a gente tem... exatamente, aprender o processo. Porque às vezes a gente confunde muito. Poxa, são psicólogos que estão lá, então, né? Não, é qualquer pessoa. É qualquer pessoa que aprendeu a ouvir. Ou que, né, que pelo menos faz um esforço. A gente está em aprendizado todo dia, né? A gente não aprendeu ainda. Então, isso é importante. Então, a gente, dentro da nossa casa, podemos estar fazendo esse bem para as pessoas, então. Sem sair de casa. Roberta, dentro de casa. Muito bom. Então, desde que você tenha um espaço para manter o sigilo, né? Então, isso é importante. Que não tenha muito barulho também, porque senão ele interfere na ligação, né? Então, pode ser dentro da sua própria casa hoje, ser um plantonista, na verdade, do CVV e atender. E se de repente a pessoa digamos, não se adaptou, não é o plantonista que ela quer, tem outros trabalhos dentro do CVV. Porque a gente tem não também... Não é só o trabalho de ouvir. Não. A gente chama o CVV Comunidade, né? Que daí ele tem também, ele atende, por exemplo, dando palestras, tem um outro foco, uma outra linha para atender daí na comunidade mesmo, né? Porque o plantonista, ele é meio, como é que eu vou dizer assim? Ele é lá sozinho, né? E não precisa falar para ninguém que ele é plantonista, então ninguém vai sair por aí dizendo, eu sou plantonista lá, né? Não está escrito. Então, mas daí o CVV Comunidade, ele trabalha mais essa parte. E o CVV tem também, só que daí são os 35 endereços no Brasil, tem vários grupos, né, do GAS, que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, que esse também é importantíssimo. A gente não tem aqui na região, mas no Brasil existem, e daí ele vai atender, além do sobrevivente, também as pessoas que foram afetadas por esse... E é o mesmo 188? Daí você entra em contato, aí esse é diferente um pouquinho, tem que entrar no site e ver onde que tem, digamos, esse atendimento. Porque aqui na região a gente não tem, né, esse grupo, né? Então, eles são 35 endereços no país, por enquanto. Nossa, muito importante também, né? E quanto ao jovem, Cecília, ele procura ligar, porque a gente sente que o jovem, o adolescente hoje está mais fechado, em virtude da nossa tecnologia, né, que está uma geração tá diferente, né? É uma geração diferente, né, Larissa? Eles procuram ajuda? Procuram, Roberta. A gente tem muito, assim, jovens, e até você colocou a questão do jovem. A gente percebeu, digamos, dentro das estatísticas, que são estatísticas do Ministério, da OMS, que está havendo um volume maior de jovens em processo de suicídio, de 15 a 29 anos. Então, assim, esse é um grupo hoje que se tem uma preocupação muito grande, porque é onde está ocorrendo, onde está aumentando, na verdade, né? Porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela tem um objetivo, digamos, até 2030, de diminuir a questão do suicídio. Então, nessa faixa etária, infelizmente, ele está tendo um aumento. Então, assim, poxa, o CVV, nós atendemos crianças. Então, às vezes, não quer dizer assim, às vezes a criança também tem esse coisa. Então, assim, o jovem tem ligado muito, porque justamente, assim, às vezes quando o jovem liga, a primeira coisa, às vezes, que ele diz, eu não encontrei ninguém para conversar. Ou, minha família não me entende. Isso é muito comum. Principalmente quando ele é, digamos assim, diferente um pouquinho do que a sociedade quer que ele seja. Então, ele não encontra um respaldo dentro da própria família, ele encontra o julgamento. Então, ele procura muito o CVV, a gente tem atendido muito jovem, e tem também muitas pessoas idosas. Interessante, porque a pessoa idosa é um outro patamar que também ela está lá sozinha e está lá solitária. São dois extremos, né? Então, nós temos, assim, desde criança até a velhice, né? As pessoas precisando conversar. Em função até do próprio mundo aqui hoje, que a gente não tem essa abertura. Na verdade, a gente não ouve, a gente talvez escuta, mas não ouve, né? Com atenção, você não senta e para aqui, desliga o celular e escuta a pessoa. Pressa do dia a dia, né? Muita coisa para fazer, às vezes a pessoa está falando e você não está ouvindo. Não está ouvindo. Isso é verdade. E os idosos, assim, precisam ser ouvidos também, né? Porque tem tanta necessidade de falar e muitas vezes ninguém tem tempo de ouvir, né?
não tem tempo, porque as histórias deles são longas às São vezes, longas, né? E às vezes até repetitivas, né? Histórias de vida, né? Histórias de vida, então Muito a gente bom. precisa ouvir, precisa abrir o coração. Como a gente aprende sendo um plantonista voluntário, né, Cecília? Muito, acho que aprendizado, assim, porque são histórias diferentes, né? São muitas histórias. E são de pessoas diferentes daquilo que a gente pensa, assim, do que eu penso da minha vida, do que eu penso de como o mundo deveria ser. Então, a história do outro é a do outro. Eu tenho que respeitar ele naquele mundo dele, naquilo que ele pensa, naquilo que ele quer ser da vida dele. Então, assim, esse respeito Muito todo bom. a gente tem que ter. É ouvir, mas respeitar muito. Não adianta a gente estar disponível para ouvir, mas querer jogar em cima da pessoa toda a nossa opinião, né? Muitas vezes a opinião daquela pessoa que está falando vai ser diferente e a gente precisa respeitar isso também. Precisa, Larissa. Eu acho que assim, o pior dos mundos é quando a pessoa te conta a história e você diz para ela assim, mas você quer se matar por isso? Eu já sofri muito mais, o meu sofrimento é muito maior. Gente, Quem que pode medir o sofrimento? Né? Isso. Como que você mede o seu sofrimento aqui? Porque para mim, um sofrimento, digamos, ele é diferente do da Roberta, é diferente do seu, é diferente da pessoa que está ali. Às vezes ele impacta muito mais, até no momento que a pessoa está vivendo. Até se ela está sofrendo uma crise depressiva, alguma coisa, então isso maximiza todo o sofrimento. Então o que a gente tem é isso, é tentar diminuir o sofrimento e cuidar muito da parte mental, né, da saúde mental das pessoas, que isso também é um outro tabu às vezes. As pessoas não procuram e a gente precisa, a gente não está concorrendo. Se fecham, né? Se fecham. E como é importante essa interação e também quem nos rodeia, né, Cecília? É importante a energia, porque eu tenho uma amiga, Cecília, que tu conhece, ela deve estar assistindo, que ela fala assim, eu estou com um problema sério hoje. Mas deixa para amanhã, hoje é hoje, vamos viver. Mas não sei, acho que eu vou morrer amanhã. Mas hoje é o dia de aproveitar, amanhã tu morre. Ela é bem assim, bem para frente, cheia de energia. E é importante tu ter essas pessoas. Essa alegria que nos contagia, né? Porque lá não tem problema, só tem alegria. Exato. E é muito bom, né? É muito bom. É realmente muito, muito bom ter gente assim perto da gente. Que nos rodeia. Então, e fecha aí agora. Temos a CVV também, é muito importante esse trabalho e a gente sente que não está sozinho, né, Cecília? Não está. Então, assim, o que eu diria para as pessoas? Está num momento de dificuldade, de ansiedade, de qualquer coisa, liga 188. Liga para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. A gente não está trabalhando com a morte, a gente está trabalhando com a vida. Isso é importante. E total sigilo, né? E total sigilo, sem julgar. Então, a pessoa tem o problema que ela tiver. Né? Ela é total sigilo ali, né? Então a gente vai ouvir, vai apoiar, vai amparar e o tempo é dela, o tempo que a pessoa precisar conversar com a gente. Bom, gente, a gente vai para o intervalo e logo depois a gente vai ouvir um depoimento de uma mãe que passou por esse processo, que passou por essa dor e ela vai contar um pouquinho para a gente de como foi essa superação. Já já a gente volta. Galera, depois dessa não vai ter mais Humilde Residência não, hein? É a promoção Seu Lar de Cara Nova. Tem vale compras de R$500, mobília completa, poupanças de 5 mil e até um carro zero. Bora participar que tá facinho demais. A cada R$20 em compras na Rede Lar Supermercados e Lar Postos, você ganha um número da sorte para concorrer. Quanto mais números, mais chances de ganhar. Seu Lar de Cara Nova. Pra ser bom assim, só podia ser da Lar. O Vegas Boliche é um lugar perfeito para a diversão de toda a sua família. Além das pistas de boliche, temos bilhar, pimbolim, fliperama e um belo playground, com monitora para a diversão das crianças e tranquilidade dos pais. Nossas pizzas e porções são uma delícia. Peça em casa ou venha provar aqui mesmo. Comemore seu aniversário conosco e divirta-se no Vegas Boliche. A Casa Dona Benta, com mais de 1000 metros, está pronta para lhe receber. São inúmeros produtos entre panelas, fogões a lenha, tudo para atender você, homem e mulher. São produtos de ótima qualidade e com o menor preço da cidade e região. Muitas novidades vêm por aí e a gente aguarda você.
você encontra qualidade, ótimos preços e um atendimento diferenciado. Aqui você encontra tudo o que você precisa, desde a preparação até o acabamento, sempre trazendo as últimas novidades e as melhores promoções. Magia e cores, valorizando o seu ambiente. Pra quem procura estofados com conforto de verdade, Wilkins é o lugar certo, a maior variedade, do clássico ao moderno, para o quarto, pra sua sala de janta ou de estar. Estofados Wilkins, o melhor para o seu lar. Cuidamos bem de você, Wilkins é o seu lugar. Estofados Wilkins. Estamos de volta, hoje falando sobre a valorização da vida. Cecília, vocês recebem também ligações de pessoas que passaram pelo processo de suicídio na família? A pessoa teve alguém na família que cometeu o suicídio, chegou a fazer esse ato e as pessoas entram em contato com vocês também? Tem, Larissa, porque assim, nós não trabalhamos só com quem está em fase de suicídio, mas a pessoa que tem sofrimento. Uhum. E isso é um luto. Então, cada uma reage de uma forma diferente. Então, com toda certeza, as pessoas ligam também. Como também a pessoa que fez uma tentativa de suicídio, que há um outro grande tabu, dizendo que essa pessoa não vai cometer suicídio, ela também liga. Então, assim, o importante é divulgar, né? E a família, porque a questão da família, ela é assim importante. Porque, como a gente falou, de 6 a 10 pessoas, elas são afetadas quando acontece um suicídio próximo. É uma rede de pessoas, então é uma sociedade toda em sofrimento. E o importante é não citar que a CVV precisa muito de voluntários, né, Cecília? Pelo tanto que tem no Brasil, precisa muito mais, né? Precisa mais. E tem muitas pessoas que estão ali em casa, não sabendo como ajudar. Está aí uma forma, né? De estar ajudando as pessoas diretamente, ouvindo. E é muito importante. Bom, e a Roberta conversou com a Carmen, que passou por esse processo, né, Roberta? Vamos ver como foi o depoimento dela. Carmen, fique bem à vontade, seja bem-vindo ao nosso programa Nossa Casa. Estamos muito felizes de estar aqui conversando contigo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar na casa, esse programa que é da casa, né? Eu vejo esse papel da mulher dentro do contexto familiar como um papel de excelência. Isso foi uma escolha de Deus. Já predestinou a nós, mulheres, claro que com a participação do nosso parceiro, do homem, ser os criadores da vida. E nesse caminhar, né, a gente tem vários desafios que a gente enfrenta, né, nesse caminhar de não ser os nossos sonhos, os sonhos dos nossos filhos. E o nosso desafio de mãe e de pai também, de aceitar os acontecimentos que a vida traz para a gente resolver ou enfrentar ou, enfim, conviver com tudo isso. E nos momentos mais difíceis, como, por exemplo, eu tive na minha família, né, meu filho que resolveu dar um basta na vida dele, essa busca de diminuir a dor que ele tinha. E eu senti que muito se deve que dá a impressão que a gente sempre tinha alguma coisa a mais para fazer. Porém, fazendo um exame de consciência, eu estive sempre muito perto dele, muito junto dele, perguntava muito para ele os desejos deles, os sonhos deles, e a gente, às vezes, muito tristemente, a gente depara com uma resposta assim: ah, mãe, essa vida, para mim, não tem graça. Então, a gente fica pensando, né, o que poderíamos ter feito a mais? E essa pergunta, felizmente, eu não precisei fazer para mim. E perguntar também por que Deus fez assim. Em nenhum momento eu perguntei, porque Ele deu a vida e somente Ele tem o direito de levar de volta essa vida. Porque eu tenho uma grande certeza que Ele está numa melhor companhia do que aqui. Porque Ele passou por aqui, deixou a sua missão, fez o seu papel, não estava feliz aqui,
ele procurou uma saída melhor e a saída foi essa que ele encontrou. Como a gente sabe que o Deus nosso é um Deus de amor, um Deus de perdão, nós precisamos ter a certeza, e eu tenho essa certeza, de que tudo foi para o melhor para o Gustavo. Então, diante de todo esse acontecimento, a gente agradece a Deus, porque tem a certeza que Ele acolheu esse nosso filho, que é o filho dele, de volta para os braços dele. Mas em nenhum momento nós devemos nos esquecer que nós somos guardiões dos nossos filhos. E nós precisamos ir até o último fôlego, até a última gota, exaurir todas as forças, sobretudo no espiritual, de acompanhamento com esses nossos filhos, que é a nossa grande missão nesse mundo, além de trazer a vida, mas cuidar da vida, ajudá-los no caminho deles. Mas eu não vou dizer para você, não vou dizer de nenhuma maneira que é fácil. Só quem passou por isso sabe a intensidade dessa dor, a profundidade dessa dor, e essa dor que nunca vai sair do coração de uma mãe, com toda certeza é assim. Porém, se eu acredito, se eu tenho fé, se eu acredito numa vida eterna, eu não posso de maneira nenhuma achar o contrário disso. Eu tenho mais é que aceitar essa minha caminhada, os percalços que ela traz, que somente nos ajuda a amadurecer, somente nos ajuda a crescer. E é esse amadurecimento e esse crescimento que dá para mim essa tranquilidade, essa aceitação, esse olhar o mundo com outros olhos, olhar a minha família com outros olhos, olhar o ser humano com outros olhos, sem em nenhum momento eu querer julgar, porque julgamento não está no nosso alcance. Então, eu diria assim, para uma família, mas especialmente para uma mãe, para o coração de uma mãe, é uma dificuldade, sem dúvida nenhuma, porém a aceitação é o que nós fazemos de melhor, porque se eu falo que eu acredito em Deus, que eu tenho fé, e numa hora dessa eu me revolto, eu não estou sendo coerente entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Então, uma das qualidades do ser humano, sem dúvida nenhuma, é a coerência, é falar e fazer. Então, a minha fé, com certeza, a minha proximidade com Deus, com Maria, mãe de Jesus, naquele momento que eu peguei a mão do Gustavo, no final eu pensava, puxa vida, Maria, mãe de Jesus, no momento também fez isso, né? Entregou seu filho para uma causa nobre. E o Gustavo também, com certeza, vai para uma causa nobre, que é a vida eterna. E é isso que nós sabemos. Eu sei que ele só foi um pouquinho antes que eu. A gente vai se encontrar um dia também, com toda certeza. Larissa, muito importante o depoimento da Carmen, né? Esse sofrimento que ela teve. E ela está se doando uma parte para as pessoas que estão passando por esse processo. É muito importante nós estar ouvindo essa entrevista com a Carmen, né? Sim, com certeza. É muito bonito de ver ela tentando se reerguer, né? E ajudando as pessoas, ajudando né? as outras pessoas. Exato. Também. As famílias, enfim, quem está assistindo. Isso a gente consegue ver um pouquinho do que é o trabalho de vocês lá no CVV. Né? Na verdade, assim, eu acho que a Carmen, ela está sendo muito corajosa, no sentido, porque as pessoas, na verdade, quando acontece isso, a tendência é se fechar. Claro. Porque elas sentem vergonha, sentem algum culpa, tipo assim, né? a culpa muito grande. Poder ter feito algo. Então ela está se abrindo para mostrar que a vida precisa continuar, mesmo, né? Tipo assim, fez tudo o que foi possível, mas não houve, digamos assim, não foi. Ninguém é culpado disso. Isso é importantíssimo. Não há uma culpa com relação a isso. Então a Carmen realmente assim está de parabéns. Eu acho que ela assim fantástico esse trabalho que ela se dispôs a contar para a comunidade o sofrimento dela também, como foi esse processo. Muito importante ouvir. Bom, Cecília, a gente agradece você ter vindo aqui contar um pouquinho mais do que é o CVV, desse trabalho de vocês, dessa doação, e a gente precisa te parabenizar também por esse trabalho, que é um trabalho muito bonito e merece uma salva de palmas. Verdade, Larissa, e que muitas pessoas com certeza não sabem desse trabalho, que existe esse canal para nós desabafar, né? Quem não precisa um momento da vida, né? Quem não pensou já, acho que eu vou desistir dessa vida. Tá aí, ó, 188. Então, eu só diria realmente agradecer a vocês, assim, que deram abertura aqui, né, pra gente poder vir também falar um pouquinho, né?
e dizer para as pessoas que quem quer ser voluntário tem espaço e quem precisa do apoio, liga 188. Já 24 horas do dia a gente está ali à disposição. Muito bom, muito importante. Obrigada, Cecília, mais uma vez. Obrigada, Roberta. Obrigada, Cecília, Larissa. Foi um programa excelente. A nossa casa fica por aqui. Até o próximo programa. Até o próximo. Because the teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre, the true little the mademoiselle, and now the young monsieur Madame had rung the chapel bell. Said I said you was it gonna show you never can tell. Venha conhecer o verdadeiro hambúrguer grelhado na brasa. American Burger, 5 anos de sucesso. Aqui na Delas Modas você encontra moda feminina, masculina, plus size, bolsas e acessórios, com as melhores marcas e sempre com promoções especiais. Tudo de novo em um só lugar. A Comercial Matelanja possui tudo o que sua obra precisa, desde a fundação até o acabamento. Comercial Matelanja. Quer gastar pouco e ter retorno garantido em sabor inigualável? Venha ou peça The House Lanches. Peças e serviços com qualidade e garantia no segmento de informática é com a Semapa Informática. Venda de computadores, notebook, impressoras, peças e acessórios em geral. Assistência técnica e desenvolvimento de sistemas com profissionalismo de quem tem 30 anos de história. Bons preços e facilidade no pagamento. Semapa Informática. Soluções em informática. Atenção! Nossa família aumentou e vai mudar a forma de você navegar na internet. Chegou o 4G+ da ViaNet. O poder da velocidade agora no seu celular. Não perca tempo, contrate agora. Ligue 0800 645 6307. Sentiu fome de pizza? Ligue para a Pizzaria Dom Ramalho e saboreie no conforto da sua casa. Pizzaria Dom Ramalho, incrivelmente leve e macia. Tudo em móveis para a sua sala, cozinha e o seu quarto. E mais, a loja completa de móveis infantis. Temos as melhores condições, parcelamos em até 10 vezes sem juros no cartão. A Durgo Pet Shop tem tudo o que você procura para o seu pet. Banho e tosa com o carinho que o seu amiguinho merece. Acessórios, medicamentos, leve trás e hotel para o seu pet. As melhores marcas de rações. Durgo Pet Shop.